Então, continuando, nesse momento, a gente tem aqui no nosso Trello o card implementação dos DTOs. Vamos dar uma olhadinha o que a gente tem dentro desse card aqui. A nossa tarefa é criar os DTOs para transferência e validação de dados. Qual é a descrição? Criar DTOs para o aluno, o professor e também o Indereco. Implementar lógica de conversão entre DTOs e entidades. E adicionar validações básicas com anotações, por exemplo, @noteblank e também o @e-mail. Antes de mais nada, por que será que é necessário essa conversão de DTO para entidade? O que acontece? Basicamente é o seguinte, quando a gente está trabalhando com a parte de back-end, isso aí é especificamente para back-end, a gente trabalha exatamente não trabalha com tela. A gente trabalha aí, no caso, com algum simulador de requisição. Esse simulador de requisição, existem vários no mercado que você pode estar utilizando. Aqui nos nossos vídeos, a gente vai utilizar o Insomnia. Daqui a pouco, nos próximos vídeos aí, vocês vão entender melhor como é que ele funciona. E basicamente, o que acontece? Toda a simulação que a gente for fazer, todos os testes, como a gente não tem uma parte de front-end, uma tela, um formulário, elas vão ser realizadas através desse simulador de requisição. E aí, o que acontece quando a gente envia informações lá do simulador de requisição para a nossa API? Essas informações, elas vêm com um padrão de JSON. E a nossa entidade, no caso, a gente trabalhando dentro da nossa API, ela na realidade ali como se fosse uma tabela no banco de dados, mas ali no caso é um modelo de alguma entidade ali da regra de negócio. Então, você tem aqui no caso o simulador de requisição, que a gente vai trabalhar, vai ser o Insomnia. Por um outro lado, você tem ali no caso a API. Entende-se por API exatamente esse sistema, esse programa aqui que a gente está criando nos vídeos. E além disso, a gente tem ali também o banco de dados. Lembrando que nesse momento, o banco de dados que a gente está utilizando, quer dizer, a gente vai utilizar, é o banco de dados em memória, é o H2 do próprio aí Spring. É muito bom, quer dizer, no próprio Spring não, dentro do Spring Boot a gente vai estar utilizando. Ele é maravilhoso, principalmente aí para teste. Mas enfim, o que acontece aqui nesse meio, nesse amontoado de informações aqui? Então, lá do meu Insomnia, do meu simulador de requisição, eu vou enviar dados para a minha API. Só que esses dados, quando eu estou enviando aqui do simulador de requisição para aqui a minha API, eles não são, como se fossem linguagens diferentes, como se um falasse inglês e o outro português. Então, basicamente aqui na API, a gente precisa ter um tradutor que ele vai pegar tudo aquilo que está sendo recebido dentro lá do Insomnia e vai falar o seguinte, ó, esse nome aqui vai ficar o valor dessa variável nome. Esse e-mail que você está recebendo aqui do simulador de requisição, também no caso ali é a mesma coisa, vai ser o e-mail aí do aluno, e assim sucessivamente. Então, como se fosse um tradutor. Essa expressão, né, na verdade, o DTO, seria basicamente Data Transfer Object. Ou seja, dentro da API, você tem o objeto. Lá no Insomnia, quando você está enviando as informações, você está enviando dados aí através do formato JSON. Então, esses DTOs, eles são muito importantes a partir do momento que a gente está trabalhando com a parte de back-end, onde a gente não tem tela e a gente precisa fazer essa configuração, essa tradução aí do que está vindo do simulador de requisição, no caso do simulador Insomnia, e o que está sendo recebido aí na nossa API. Posteriormente, essas informações elas vão ser gravadas no banco de dados. Então, o que a gente precisa fazer agora são essas classes de DTOs. E a gente tem, no caso aí, algumas nomenclaturas que a gente vai estar utilizando, alguns padrões aí dentro do nosso projeto. Por exemplo, terá a criação, no caso, dessas classes que vão ser os nossos DTOs. Lembrando o seguinte, eu vou começar com a classe, com todas as informações aí da nossa entidade, do nosso modelo aí aluno.
e posteriormente a gente faz ali para o professor e também para o Endereco, para que tenha uma brincadeirinha ali com o Embedded e o Embeddable, que daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Então, beleza, vamos vir aqui então na pacotinho do aluno. Aqui no pacotinho do aluno, a gente vai criar uma nova classe. Só que essa nova classe que a gente vai estar criando, ela não é uma classe normal, uma classe tradicional. Na verdade, essa nova classe que a gente vai estar criando aqui agora, desenvolvendo, ela vai ser uma classe Record. A classe Record, ela vem desde o Java 16 e basicamente, toda vez que você tiver ali uma classe que ela vai ser imutável, que você vai precisar ter os getters dela, um construtor com todos os atributos, um sem nenhum atributo, o equals hashcode também, você pode evitar toda essa verbosidade do próprio Java e nem precisar também utilizar o Lombok. A gente pode criar, no caso ali, essa classe Record, que ela tem essa funcionalidade de já criar tudo pra gente, aí os getters, os setters e assim sucessivamente. Então, o padrão de nomenclatura que a gente utiliza, e eu também gosto de utilizar no dia a dia no trabalho, é o dados cadastro aluno. Então, dados cadastro aluno. Esse dados cadastro aluno ponto Java, como eu falei para vocês, vai ser do tipo record. Então, eu vou dar um enter aqui e na hora de selecionar qual vai ser o tipo da classe, eu vou colocar aqui, ó, record. Vou para baixo aqui, vou colocar o record. E aqui dentro desses parênteses após o dados cadastro aluno, eu vou dar um enter. Essa estrutura aqui é somente para a gente poder entender melhor o que está acontecendo aqui dentro do dado de cadastro aluno. Então, basicamente o seguinte, nesse momento, o dado de cadastro aluno, ele espera receber, ele espera mapear ali tudo que tá vindo lá do Insônia para a gente. Então, por exemplo, nesse momento aqui, eu preciso falar o seguinte, ó, lá no Insônia, você vai ser enviado aí um nome. E esse nome aí, ele vai ter, por exemplo, aqui um valor. Esse nome que eu estou enviando aqui dentro do Insônia é exatamente esse nome aí, guarda para mim esse nome aí nessa variável aí dentro do dado de cadastro aluno. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é pegar todo campo por campo lá que está vindo do Insônia e falar, ó, esse nome aqui, mas isso aqui ainda dentro do DTO, dentro do dado de cadastro aluno, só para poder deixar separadinho ali, unicamente, né, uniformemente, na verdade, qual variável ali, qual o valor, qual é o dado que está conversando com esse dado aqui, só para não deixar tudo como uma única string grandona. E depois, posteriormente, a gente vai fazer a conversão para, aí sim, de dados para objeto. Então, quais são os dados aí de aluno que a gente precisa ter, que a gente quer receber? Lembrando que o aluno, no caso, ele vai ser ele está herdando tudo que a pessoa tem. Então, tudo que a pessoa tem, o aluno também vai ter. Então, vamos colocar o string, nome. Lembrando que nesse caso aqui também, eu não preciso colocar private. Eu estou trabalhando com a classe record, e a classe record ela já entende que todos os atributos que você vai colocar aqui nesse momento vão ser atributos privados. Então, o string nome, vamos colocar também o string CPF, o string e-mail, em seguida o string data, nascimento, depois o string telefone e o string curso. Só que aí a gente precisa também aqui agora do endereço. E o endereço tem aquela artimanha que eu vou explicar para vocês ainda, do embedded, do embeddable também. Só que aí, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar uma classe aqui, a gente vai criar um atributo chamado endereco. Só que esse atributo endereco, ele vai ser do tipo, né, a classe dele vai ser dados cadastro endereco. E vai ficar dando erro por enquanto mesmo, porque essa classe não existe. A gente vai criar agora em seguida. E essa classe, ela vai fazer a mesma coisa aí que o dado de cadastro aluno está fazendo. Receber todos os campos do endereço e aí fazendo um mapeamento, né? Falando, ó, esse CEP aqui, isso aqui que eu estou enviando é um CEP, isso aqui que eu estou enviando, e assim sucessivamente. Então, por enquanto aqui nessa classe é só isso, do dado de cadastro aluno. Vai ficar dando erro mesmo, não tem problema nenhum.
Vamos vir aqui no pacotinho do endereço, mantendo o mesmo padrãozinho. Vamos colocar dados, cadastro, endereço.java. Vou dar um Enter, vou escolher aqui como record também. E tudo que o endereço precisa ter, eu vou colocar aqui a partir desse momento, que são as informações que eu vou receber lá no Insônia. Então, a mesma coisa, eu vou colocar o string Logradouro, o string bairro, o string CEP, o string cidade, string UF, string número e, por último, string complemento. Então, Logradouro, bairro, CEP, cidade, UF, número, complemento. Beleza, só isso. Vou dar um Ctrl S aqui e agora eu já tenho essa classe dados de cadastro endereço. Então, eu vou voltar lá no dados de cadastro aluno. E agora, já que essa classe já existe, então o tipo desse atributo aqui, endereço, é dados de cadastro endereço. Então, eu vou passar o mouse aqui por cima da palavra dados de cadastro endereço. O próprio VS Code está me dando aqui uma correção rápida, que é importar aqui para essa classe, dados de cadastro aluno, o dado de cadastro endereço. Para que aqui, nessa linha 12, a gente consiga aí ter uma cópia, ter uma variável, um atributo aí, com esse tipo, dados de cadastro endereço. Vou dar um Ctrl S. Próximo passo agora, vamos também criar a mesma coisa para o professor. Aí você deve estar perguntando assim nesse momento, William, não seria interessante aí eu estar criando esse DTO para uma pessoa e depois eu estender também para professor e para aluno? Na verdade, não é interessante, porque o que acontece? A pessoa, em momento algum, eu vou enviar dados diretamente para a pessoa. Eu não tenho, lembra? Eu não tenho pessoa. Eu tenho, no caso, ou aluno ou professor. Então, os dados que eu estou enviando naquele momento, depois vai entender como é que eu envio esses dados, para onde que eu vou enviar, vão ser ou para aluno ou para professor. Então, por isso que a gente não está criando aí nada de dados de cadastro pessoa, porque eu não estou recebendo informações de uma pessoa comum, vamos dizer dessa forma. Então, aqui no professor, vou colocar um novo arquivo novamente, mantendo o mesmo padrão. Dados, cadastro, professor.java, Enter, vai ser também um record. Vou dar aqui o Ctrl B para tirar o explorador, vou aumentar mais um pouquinho. Dentro aqui do parênteses, eu vou dar um Enter para a gente continuar aqui, no caso a brincadeirinha. E o que o professor vai precisar ter, né? Quais são as informações? Igualzinho do aluno, né? É o string nome, eu vou ter também o string CPF, o string e-mail, string data, nascimento, string telefone, string curso e o string também. Opa, não é string, né? Mais uma vez, dados, cadastro, endereço, e aí vai ser o nosso endereço, que é o DTO, que a gente já criou também lá para o endereço. Então, a gente criou aqui agora o DTO através da classe record para dado cadastro aluno, criamos também para o professor e criamos também para o endereço. Só que, nesse momento, o endereço, ele é um tipo, né? Está sendo chamado aqui tanto o dado do cadastro professor e do cadastro aluno, e depois a gente entende melhor, na verdade, como é que é feita essa brincadeirinha do endereço. E agora, o que a gente precisa fazer, aí sim, voltando lá no tela, para até dar uma olhadinha aqui, essa conversão, implementar a lógica de conversão entre DTOs e também aí entidade. Então, voltando aqui no nosso VS Code, a gente não vai precisar criar nenhuma outra classe para poder fazer essa conversão. A única coisa que eu vou precisar ter aqui agora em aberto são as classes modelos do professor, aluno, professor e o endereço. O da pessoa nem precisa, porque ela só serviu para a gente poder entender ali a questão da herança, né, programação orientada a objetos. Pode fechar também a pessoa. Então, nesse momento, aqui em tanto aluno quanto professor, deixa eu deixar um lado do outro aqui, aluno e também professor,
a gente vai precisar fazer essa brincadeirinha aí da conversão. E como que isso é feito? Basicamente, no primeiro momento, a gente criou essas classes DTOs e informamos o seguinte: o nome que está vindo na API, o nome que está vindo na simulador de requisição é exatamente esse nome que está aqui e tal. Ou seja, os dados que estão lá do Insônia e vindo para a API já estão guardados. Só que a API ainda não sabe que aquilo ali realmente é um nome, mas estão guardadinhos ali. Agora eu preciso fazer a conversão lá de dados para o objeto. Falar, ó, esse nome que está guardadinho aí, ele faz parte aí do nome desse objeto aqui, né? Dessa entidade aqui, ou seja, os objetos que vão ser criados através dessa entidade. E assim sucessivamente. Então, para isso, dentro aqui da classe aluno, a gente vai criar mais um constructor. Vou entrar mais um pouquinho aqui, pronto. Mais um constructor. Então, public vai ser, no caso, o aluno, public aluno. Aqui já está vendo o autocomplete do editor, vou tirar aqui, pronto. Beleza. E aí a gente vai fazer o seguinte: quem a gente vai estar recebendo aí de informações? Da onde estão essas informações? Dados, cadastro, aluno. Então estão guardadinhas lá. E eu vou chamar aqui, no caso de dados, você poderia chamar de qualquer outro nome, não tem problema nenhum. Então agora eu preciso falar o seguinte, ó, esse nome que eu estou recebendo em dados de cadastro aluno é o nome aqui desse objeto, o CPF e assim sucessivamente. Então a gente vai fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui, opa, eu não tirei isso, gente. Vamos falar aqui, esse nome, nome, vai receber dados.nome. Deixa eu só explicar aqui para você o que está acontecendo, ó. Eu estou falando aqui, o nome atual aí da classe aluno, quem é? Ah, William, mas não tem nome aí, lembra? Está herdando de pessoa, pessoa tem nome, então aluno também tem nome. Então, o nome atual aí, ele está recebendo dados.nome. O que vem a ser isso, dados.nome? Ah, então é um nome que está dentro de dados. Quem é dados? Dados é dados cadastro aluno. Então, a gente vai ter que fazer isso para todo mundo. Vamos lá. Dis.nome já tem. O dis.cpf... Opa, tia. Dis.cpf igual a dados.cpf. Dis.email vai ser igual a dados.email. Dis.data, nascimento, vai ser igual a data nascimento, ponto e vírgula. Agora telefone, dis.telefone vai ser igual a dados.telefone. Mesma coisa aqui pro curso, dis.curso vai ser igual a dados.curso. A diferença agora é que a gente vai trabalhar com o endereço. O endereço também é um DTO. Então, o endereço atual diz endereço, ele vai receber, aí na verdade ele vai estar recebendo um novo endereço, e lá dentro do endereço a gente vai ter também essa conversão. Então aqui eu vou colocar new, novo objeto, new endereço, ponto e vírgula no final, e o que eu vou estar fazendo naquele momento? Qual vai ser a informação? Qual vai ser a criação aí desse novo endereço? Vai ser basicamente dados.endereço, isso aí, pronto. Está dando esse erro aqui, por enquanto, porque a gente não tem lá no endereço ainda essa conversão lá. Então, vamos para o endereço.java. Indo para o endereço.java agora, já fazer a mesmíssima coisa aqui. Vamos ter esse mesmo padrão que a gente ali utilizou anteriormente. Então, public, constructor, public, endereço, abro e fecho parênteses, dados, cadastro, endereço, dados. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, pronto. Abre e fecha as chaves, e aí, dis.logradouro é igual a dados.logradouro. Dis.bairro é igual a, isso aí, dados.bairro. Dis.cep, dis.cep é igual a dados.cep. Dis.cidade é igual a dados.cidade. Dis.uf, UF
dados.uf, dis.número, opa, número 8, dados.número, e dis.complemento igual a dados.complemento. Agora, ponto e vírgula, finalzinho. Vamos voltar lá no aluno.java. Ó, já entendeu já que o endereço ali, ó, ele é, no caso, uma importação, né, uma conversão que está acontecendo também lá no DTO, na classe endereço. Belezinha. Vamos fazer agora a mesmíssima coisa para professor. Olha, não tem problema nenhum dar um Ctrl+C ou Ctrl+V. Então, vou dar um Ctrl+C aqui no aluno. Vou lá no professor. Nossa, é muita coisa parecida. Vou dar um Ctrl+V. A diferença aqui é que não vai ser aluno, vai ser professor. E eu não estou trazendo de dados cadastro aluno. Estou trazendo de dado cadastro professor também. O professor é igualzinho, né, o aluno, só que é exatamente isso, ó. Nome, CPF, e-mail, dado de nascimento. Aqui em cima a gente vai tirar esse dado cadastro aluno, que veio importado aí porque a gente deu Ctrl+C ou Ctrl+V. Tem um Ctrl+C, Ctrl+S agora para salvar. E beleza, então, voltando lá agora no nosso Trello, implementação de DTOs. DTO, a criação já está criada. A implementação da lógica da conversão entre os DTOs e as entidades da API também já estão feitas. Agora, vamos adicionar validações básicas com anotações. O not blank e também, por exemplo, @e-mail. O que vem a ser isso? Bom, quando essas informações estão vindo lá do Insomnia, do simulador de requisição, a gente precisa, no caso, opcional, né, mas é interessante, a gente colocar algumas limitações, ou então colocar algumas regras de validação. Então, por exemplo, o número, o e-mail, todo e-mail que vai ser enviado pelo Insomnia precisa ter o ponto. Todo o CPF precisa ter 11 dígitos. Ou então, por exemplo, essa informação, nome é obrigatório, então não pode vir em branco e nem nulo também. Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Para poder fazer isso, a gente vai precisar aí de uma nova dependência. Então, para isso, vou vir aqui no pom.xml. No pom.xml, eu vou ter que trazer uma nova dependência para cá. Existem algumas formas da gente poder fazer isso. Eu basicamente vou lá no site do Spring Initializer, colocar como projeto Maven, linguagem Java, vou adicionar dependência, vou colocar aqui como vali, e aí exatamente essa dependência aqui, validation. Vou vir em Explorer, e aí eu vou pegar somente, presta muito bem atenção aí, ó, somente aqui, ó, a dependência. Ctrl+C. Volta aqui no nosso VS Code. Antes de fechar dependencies, colar aqui. Agora só vou direitar um pouquinho aqui. Tá aqui certinho. Dependência. Só vou dar um... Belezinha. Pronto. Vou dar aqui um Ctrl+S para salvar. O Maven aqui vai baixar para a gente aí essa dependência. Vou sincronizar. Beleza, agora vamos voltar lá no aluno. Não, na verdade, vai ser dados cadastro, já precisa fazer essas validações no DTO. Então, vou abrir aqui agora o dado cadastro endereço, dado cadastro professor e o dado também cadastro aluno. Então, dado cadastro aluno, vou querer que aí o nome ele seja sempre enviado. Para esse nome ser enviado e não vir em branco, a gente vai utilizar a annotation not blank. Verifica se está vindo do Jakarta. CPF, vou colocar também como not blank. E-mail vai ser um pouquinho diferente. A gente vai botar o @e-mail. O @e-mail já faz a validação para a gente aí, se no caso esse e-mail que a gente está, esse dado que a gente está enviando aqui agora, esse e-mail, ele vai ter o arroba, né, toda a validação aí. Data de nascimento, vou colocar também como not blank. Telefone, not blank também, not blank. E o curso aí, @not blank.
Belezinha. Aí, além disso, aqui em cima do dados cadastro endereço, a gente vai querer também que o endereço seja enviado. Vou falar que ele vai ser not null, ou seja, ele vai precisar ser enviado. Ele não pode ser nulo em momento algum, not null. E outra coisa, o dado cadastro endereço ele tem suas próprias validações. Então, a gente vai ter que usar aqui o @valid para informar que o dado cadastro endereço vai ter as suas próprias validações aí. Vamos lá no dado de cadastro endereço. O que a gente vai fazer aqui no endereço é basicamente o seguinte, colocar para todo mundo ali não ser branco. Então, not blank. Vou dar até um Ctrl+C aqui, que eu vou fazer o seguinte aqui agora. Ó. O bairro vai ser também not blank, o CEP not blank, a cidade not blank, o F not blank, o número not blank e o complemento não. O complemento eu vou deixar ali como ser opcional o envio. Dá um Ctrl+S aqui agora, beleza. Dado cadastrando, dá um Ctrl+S também, beleza. E aí, vamos dar do cadastro professor, mesma coisa aqui. Aí eu vou colocar um nome como not blank, mesma coisa que a gente fez lá para o aluno, né? Not blank, CPF, not blank, e-mail, data de nascimento, telefone e também o curso. Dados de endereço, a gente vai colocar como not null, não pode vir nulo, not null, e além disso a gente vai colocar o @valid. E aí, voltando aqui agora, no nosso Trello, implementação de DTOs, adicionar validações básicas com anotações, por exemplo, not blank e @email. Então, estava em andamento, vamos colocar para a fase de teste, para a gente testar posteriormente. E a próxima coisa que a gente precisa fazer agora, o próximo passo, são os controllers e os endpoints. E aí os controllers e endpoints a gente começa a fazer no próximo vídeo.